10h em ponto. Acabou, Thaís, o mês de abril. Quarto Já? mês do ano, hoje, último dia. Tá voando, 30 hein, de Pedro? abril. Quem recebe o famoso Vale Alimentação, que cai no último dia útil do mês, né? Pra você gozar Sei. no mês seguinte, tá feliz da vida, Hoje é tá? dia de comer bem, então. Hoje é o dia do Vale cheio aí. Então, funcionários que têm esse benefício, hoje estão comemorando aí, claro, consequentemente, os donos, né, de restaurantes também, porque o pessoal aproveita no dia que cai o Vale. Amanhã é feriado, 1º de maio, né? E que nós vamos trazer, claro, muita informação para você aqui no Jornal Gente, começando hoje com a participação do ministro Ricardo Lewandowski na Câmara Federal, perguntas duras, bate-boca lá entre deputados, isso tudo tem sido noticiado, mas eu queria trazer algumas reflexões sobre o que disse o ministro da Justiça e Segurança Pública aos deputados, respondendo perguntas que foram formuladas sobre diversos assuntos. Em primeiro lugar, o ministro falou que o ministério está numa penúria danada. Não tem dinheiro, não tem grana e é preciso até estudar a possibilidade de tirar a segurança pública do teto constitucional, para que nós possamos ter algo parecido com o que aconteceu lá na tragédia do Rio Grande do Sul, no ano passado, em maio, quando a chuvarada atingiu o Rio Grande do Sul. E aí o governo, claro, abriu o cofre para ajudar os gaúchos que passaram pela pior crise, pela pior tragédia da sua história. O ministro Lewandowski reconhece que há um problema na segurança pública e quer mais dinheiro para investir e trazer aquilo que é preciso ser feito para reverter esse quadro, segundo ele. Agora, as ideias trazidas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública não são ideias que acabam sendo aplaudidas pela população e reconhecidas pelo cidadão como medidas que podem mudar esse quadro de insegurança que vivemos hoje. Vocês vejam só, essa PEC da segurança pública, ela foi modificada muitas vezes para chegar a esse texto que não é bom, segundo especialistas. Ele não vai trazer o principal anseio da população, que é ver bandido perigoso na cadeia por muito tempo, trancado, segregado do convívio social, para que nós possamos sair com o celular na rua, sair novamente com aliança no dedo com mais tranquilidade, para que aqueles que transportam os produtos que são necessários para o Brasil possam fazer as suas viagens pelas estradas brasileiras sem risco de ter a carga roubada. O roubo de carga preocupa muito hoje em dia as autoridades. Mas as medidas são medidas muito suaves para combater toda essa engenharia criminosa. É uma boa iniciativa apresentar uma PEC, uma mudança da Constituição, é uma oportunidade do parlamento fazer as revisões, e o ministro disse isso ontem, que é importante que o parlamento traga mudanças para a peça original. Ela teve o nariz torcido de governadores, o ministro teve que mudar o texto, porque havia ali a possibilidade de uma interferência no que estados estão fazendo hoje, estado do Mato Grosso, estado de Goiás, o estado de São Paulo também, estados do sul do país, são estados que têm ali uma polícia dura, né, de repressão ao crime, e mesmo diante de uma legislação engessada e interpretações jurídicas que são muito questionáveis, nós temos algum tipo de resposta para o cidadão que está no meio desse fogo cruzado aí nas ruas perigosas do Brasil. É importante, nesse ponto, lembrar o que as pesquisas estão mostrando sobre a segurança pública para confrontar o que foi dito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública. As pesquisas dizem, a grande preocupação do brasileiro hoje é a segurança pública. E as pesquisas dizem que governadores desses estados são bem avaliados. Ora, Pedro, não há uma contradição? Se as pessoas estão preocupadas com a segurança pública, mas estão avaliando bem os governadores, o que está acontecendo? Onde é que está o erro aí? O erro está no seguinte, na interpretação. As pessoas valorizam sim essas polícias que estão combatendo o crime, mas elas estão preocupadas com a justiça, com a forma como a segurança pública é tratada pelo STJ, a sexta turma do STJ, que solta todo mundo. E nós trazemos casos aqui praticamente todas as semanas que parecem inacreditáveis. Flagrante preparado pela polícia, que identifica ali uma residência onde há o tráfico de entorpecentes, droga estocada, movimentação suspeita. E aí a polícia entra na residência e o STJ cancela completamente a investigação. Guarda Municipal, que até outro dia apreendia drogas nas ruas, bandidos. Os bandidos eram soltos, a droga chegou a ser devolvida para traficante.
Veja que maluquice isso. Então é esse tipo de postura que o cidadão quer. E a audiência de custódia que foi inventada por ele, o ministro Lewandowski, quando estava na presidência do Supremo, que acumula a presidência do CNJ. Tem as digitais do ministro num plano que chama pena justa, que eu mostrei outro dia para vocês aqui. Ele olha mais para o criminoso do que para a vítima. Ele traz ali consequências muito favoráveis para quem cometeu o crime. Tudo bem que nós precisamos pensar na reinserção social, mas antes disso, precisamos pensar na vítima, na segurança pública e no pagamento das contas daquele que cometeu um mal para a sociedade. Então, é isso que o ministro Lewandowski precisa entender e por isso que a sessão foi muito tumultuada. Por fim, ele falou sobre a questão do filho dele, Henrique Lewandowski, ser advogado de uma das associações investigadas aí nesse escândalo do INSS. Podemos criminalizar, em primeiro lugar, a atividade dos advogados, até porque o advogado não pode ser, não pode ser confundido com seu cliente, porque senão o advogado que defende um bandido, um criminoso também é bandido. Ou uma empresa, ou uma entidade que tenha dificuldades, ele está conivente com a dificuldade. Mas eu tenho certeza, e nós no nosso ministério seremos intransigentes, que todos os malfeitos, sem exceção, serão descobertos, custe o que custar. Nesse momento, a legislação brasileira também enfrenta um vácuo e acredito que o legislador fez isso na melhor das intenções. Falou, não precisa colocar isso aqui no dispositivo, né? Filho de ministro, advogar para casos que podem, de alguma forma, tangenciar uma relação com o governo, até com a pasta da segurança pública. Ministros do Supremo, já criticamos aqui, filhos, esposas, que têm escritório de advocacia e demandas chegam para julgamento. É claro, é razoável que não haja esse tipo de conduta, né? Mas talvez seja a hora de pensar em colocar isso também no dispositivo constitucional ou da legislação ordinária, porque não está funcionando, né? Aquele bom senso que se imaginava não existe efetivamente. Cláudio Humberto está direto de Brasília conosco.